Olá, gratidão por nos permitir entrar hoje na sua casa através dessa mensagem. Nós estamos falando nas quartas-feiras sobre as 7 faces do amor de Deus. Nós já falamos sobre o amor incondicional, falamos também sobre o amor de Deus que não gera nenhum tipo de discriminação. Falamos também sobre o amor inclusivo de Deus, né? Falamos sobre o amor que perdoa. Quarta-feira passada nós falamos sobre o amor que produz cura. E hoje nós vamos falar sobre o amor imensurável de Deus, tá bom? Queridos, em nome de Jesus Cristo, essa expressão, essa palavra imensurável, ela traz um significado, né? E o significado é sem medida. Então a palavra imensurável significa sem medida. Nós estamos pensando o texto de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 33. E esse texto relata ali a parábola do filho pródigo, né? Fala sobre a história daquele pai que tinha 2 filhos, não é verdade? E um deles, na verdade, pediu, né, a sua herança antes do tempo e saiu de casa, deixando o pai, deixando a família, deixando uma história para trás, né, em que ficou registrado uma escolha errada, uma decisão errada, né, abandonando, na verdade, a sua casa e abandonando o projeto que o seu pai tinha para a vida dele. Mas o amor daquele pai poderia simplesmente ter parado por aí, né? Aquele pai simplesmente poderia ter virado a página, né, daquele livro, dessa parábola, dessa história e simplesmente encerrar a sua caminhada com aquele filho e dizer: agora eu não tenho nenhum tipo de compromisso com você, você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha, não tenho nenhum tipo de aliança mais com você, você não é mais o meu filho, você fez a sua escolha errada, você tomou a sua decisão errada e agora você vai arcar com as consequências dela. E aquele pai simplesmente poderia ter virado as costas para aquele filho e seguido a sua vida, como muitos hoje fazem, né? Os seus filhos erram e eles não têm uma segunda chance, né, de rever, na verdade, suas escolhas, suas decisões e tentar produzir uma decisão acertada, né? E às vezes eles são chotados, às vezes são colocados para fora de casa, às vezes são deixados, né, realmente abandonados, e a gente percebe isso hoje, não é verdade? Agora, esse pai é uma figura paterna que nos traz uma lição extraordinária. O amor desse pai era um amor imensurável, ou seja, um amor que não tinha medida. Esse pai não fechou a porta. Esse pai não virou a página, né, dessa parábola, dessa história, e colocou um fim nela. A história continuou, né, com um pai realmente que tinha com ele um amor sem medida, um amor imensurável, e esse pai gerava todos os dias uma expectativa de volta, de retorno, né, daquele filho para sua casa, daquele filho para os seus braços. E de fato foi isso que aconteceu. Aquele filho voltou para a casa do pai, aquele filho fez o caminho de volta, né? Essa parábola, ela representa a história de todos nós, a história em que nós fizemos uma escolha errada, em que nós tomamos uma decisão errada, né? Isso nos levou a uma vida de pecado, a uma vida de transgressão, e o pecado do nosso pai Adão, né, na verdade atingiu toda a raça humana, atingiu toda a humanidade. Então a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Não foi Deus que se afastou de nós, fomos nós que nos afastamos de Deus por causa do pecado, né? Não foi Deus que criou, na verdade, uma mancha nesse relacionamento. Foi nós que criamos essa mancha, né, através da nossa escolha e das nossas decisões erradas. Agora, o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos fazer o caminho de volta. E a única forma
de nos reconciliarmos com Deus, né? O único meio, o único jeito de nós fazermos esse caminho de volta para Deus é reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? E eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou a ponte que conecta você novamente ao Pai. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como resposta de Deus para as nossas vidas. O amor imensurável de Deus, o amor que não tem medida, diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Há também um texto maravilhoso que está na palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10, que diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe, eu e você precisamos reconhecer Jesus como a resposta de Deus para as nossas vidas. Percebe-se que nós fizemos a escolha errada, nós tomamos a decisão errada, mas mesmo assim, esse amor imensurável de Deus, esse amor sem medida, nos abraçou. E esse amor imensurável entregou a Jesus Cristo como resposta para a minha salvação e a sua salvação. Nós precisamos entender que Deus hoje está nos dando uma oportunidade de reconciliação com Ele. Através do que, pastor? Através de boas obras, né? Através do que, pastor? De boas ações. Através do que? De um pensamento positivo. Através do que, pastor? De um sacrifício em que eu vou andar aí quilômetros, né? De joelhos, chicoteando a minha carne. Através do que, pastor? De um sacrifício de um animal. Através do que, pastor? Eu vou dizer para você, o único que pode conectar você a Deus é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Aquele que pode conectar você e a sua família a Deus não é o pastor Edivalter, não é o pastor da igreja tal, não é o líder da igreja tal, não. Deus já providenciou a resposta, e a resposta que Deus providenciou tem nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O amor de Deus imensurável é revelado na pessoa de Jesus. Veja que Deus decidiu nos amar, mesmo sendo pecadores, miseráveis, porque nós não somos pessoas fáceis, nós somos difíceis, nós somos pessoas de coração endurecido. Fomos nós que fizemos a escolha errada, fomos nós que tomamos a decisão errada, fomos nós que criamos essa dívida toda, e Deus, por causa do seu amor imensurável, pegou a promissória, né, através da pessoa de Jesus Cristo, e Ele rasgou essa promissória na morte de Jesus na cruz, dizendo, né, ali em Isaías capítulo 53, que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas transgressões. Mas mesmo sabendo dessas verdades, nós ainda ignoramos a pessoa de Jesus. Nós ainda ignoramos a graça de Deus, nós ainda resistimos à pessoa de Deus, quando nós não reconhecemos que Jesus é o caminho, que Jesus é o mediador, e ficamos, na verdade, à busca, né? A busca por fontes que não são reais, por fontes que não são verdadeiras. Há pessoas que adoram o sol, há pessoas que adoram a lua, há pessoas que adoram a terra, há pessoas que adoram o mar, há pessoas que adoram a árvore, há pessoas que adoram os animais. Foco errado, conexão errada.
Porque o único que pode levar você a tornar-se um verdadeiro adorador, que adore a Deus em espírito e em verdade, esse é Jesus Cristo. E Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, está com os braços abertos para receber você de novo. E a única coisa que você precisa fazer é arrepender-se dos seus pecados, fazer o que aquele filho pródigo fez, cair em si. Ter, na verdade, um choque de realidade e compreender que ele era o pecador, que foi ele que fez a escolha errada, que foi ele que tomou a decisão errada, que foi ele que abandonou o pai, foi ele que abandonou a casa do pai. Não foi o pai que fez isso com ele. Às vezes você está aí cheio de mágoas, né? Você às vezes está aí cheio de ressentimento, até em relação à pessoa de Deus, dizendo por que Deus permitiu isso, por que Deus tem permitido isso, por que Deus tem permitido esse tempo de dor na minha história. Deixa eu dizer uma coisa para você, você ainda não acordou. Às vezes Deus tem permitido algo na sua vida para você se despertar. Aquele pai permitiu aquele filho sair de casa, para que ele tivesse um choque de realidade, e quando voltasse para casa, voltasse realmente com uma mente despertada, e reconhecesse que ele estava em transgressão, não só em relação à sua figura de paternidade na terra, mas em relação à figura de paternidade de Deus no céu. E é o que aquele filho faz. Ele reconhece que havia pecado, né? Ele havia pecado contra os céus, ele havia pecado contra Deus e pecado contra o seu pai. E arrependimento é mudança de mente, coração e atitudes. Arrependimento é o que permite você fazer uma avaliação do que você é para se tornar algo melhor. E esse algo melhor só pode acontecer a partir de Jesus na sua vida. Não é a partir da religiosidade, do legalismo, né? Não, a partir da graça. A graça a qual eu e você não somos merecedores, mas nos tornamos merecedores por causa do sangue de Jesus vertido, derramado na cruz do Calvário. Porque eu e você não temos nenhum mérito, porque eu e você não temos nada de bom em nós que nos faça ser merecedores do sangue de Jesus, merecedores do perdão, merecedores da salvação. Nada de bom nós encontramos em nós, e tudo de bom nós encontramos em Deus, tudo de bom nós encontramos em Jesus Cristo. Alguém chegou e disse para ele: Jesus, o Senhor é bom. Ele disse: não, bom é só o Pai. Quantas vezes nós nos sentimos exaltados quando alguém chega para nós e nos elogia e diz assim: olha, você é bom, você é excelente no que você é e no que você faz. Isso massageia às vezes o nosso ego. Jesus, como resposta de Deus para a humanidade, ele olha e diz assim: bom, só tem um que é bom, esse é Deus. O Deus que te ama com um amor imensurável, um amor sem medida. Esse amor imensurável é o amor que permite você se enxergar, é o amor que permite você enxergar esse caminho, é o amor que permite você reconhecer como resposta de Deus, Jesus como o mediador, para conectar você com a pessoa do Pai novamente. Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 3, no versículo 19, que o amor de Deus, ele ultrapassa o nosso entendimento. Às vezes eu fico perguntando: como pode Deus me amar, sendo eu, às vezes, uma pessoa tão difícil? Como Deus pode amar você, às vezes sendo você uma pessoa tão difícil? Difícil ao ponto de convivermos com a nossa própria sombra. Nós somos difíceis. Nós criamos dificuldade nos nossos relacionamentos aqui na terra e criamos às vezes dificuldades no nosso relacionamento com Deus, porque nós somos complicados. A graça, ela veio para descomplicar a nossa vida. A graça veio para nos quebrantar. A graça veio para fazer com que a gente se enxergue e veja que nós não temos
um outro caminho, que nós não temos uma outra resposta para nos conectar a Deus se não for a Jesus. Mas esse amor é grande, pastor, é grande, ao ponto de Paulo falar que esse amor ultrapassa todo o entendimento. Às vezes você vai gastar horas e horas tentando entender, tentando compreender esse amor, e você vai perceber que você não consegue compreender, que você não consegue entender, mas você precisa crer. Às vezes a gente não vai entender, e nem precisamos entender, a gente precisa crer. Foi o que aquele filho fez. Aquele filho, ele voltou para a casa daquele pai, e aquele pai estava ali com os braços abertos para recebê-lo novamente. Quando a gente não crê no amor imensurável de Deus, nós nos tornamos ao ponto de gerar dentro de nós uma incredulidade que nos afasta. Às vezes a gente vai gerando um espírito de coitadismo na nossa vida. Às vezes a gente vai dizendo assim, mas eu sou tão pecador, sou tão miserável, sou tão ruim, que não sou digno do amor de Deus. Jesus não morreu na cruz por causa do seu coitadismo, por causa dos seus achismos. Jesus morreu na cruz por toda a humanidade. Ele morreu por você, ele morreu pela sua família, ele morreu pela sua casa. Mas mais do que isso, Jesus ressuscitou para te dar vida. Jesus ressuscitou para conectar você ao coração do Pai novamente. O salmista, em algum momento, ele revela, o salmista Davi, ele revela que o amor de Deus ele é precioso. Sabe quando você vai desfrutar dessa preciosidade? Quando você se voltar para Deus através de Jesus. Essa mensagem de hoje é para levar você a uma reflexão de ver em que caminho você está. Quais são as verdades que estão sustentando a sua fé? Quais são as bases daquilo que você chama de cristianismo? Quais são as bases das suas convicções? Aonde está o teu coração? Se você não está em Jesus, eu quero dizer para você, volte hoje para Ele. Volte hoje para os braços do Pai, porque a Bíblia diz que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida que conecta você à pessoa de Deus. A Bíblia diz que Ele é o único mediador. Todos os outros que dizem ser mediadores são mentirosos, mas Ele não. Ele é a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse amor imensurável, esse amor sem medidas, te abraça nessa noite. Abraça a sua família. Abraça você que está aí agora, sentado na sua casa, talvez no banco do seu carro, da praça, aonde você estiver, ouvindo essa mensagem. O amor imensurável de Deus diz para você que você tem jeito, que você pode voltar, porque Ele vai te receber de braços abertos e vai dar a você a chance de fazer uma escolha e tomar uma decisão acertada. Fica aqui um abraço do pastor Edivalter, de todos os pastores da Primeira Igreja Batista em Votuporanga, de todos os membros da Primeira Igreja Batista em Votuporanga, uma igreja que é do amor e do cuidado, uma igreja que tem orado por você, uma igreja que tem orado pela sua família. Que você seja abençoado pelo amor imensurável de Deus.